Agradeço mais uma vez o convite à organização, em especial ao Igor, por fazer parte, por contribuir para esse evento aqui. Parabenizo também o evento pelo caráter multidisciplinar, por ter aberto espaço também para a questão psicossocial, que é extremamente relevante quando a gente fala em dores em geral, né? Não apenas em lombalgias, mas em dores em geral. Só para eu ter uma noção melhor, eu queria entender quem na plateia não é médico. Se puder... Ah, maravilha, ótimo. Então, vamos lá. Todo mundo vai sentir, todo mundo já sentiu dor física, né, na verdade, em vários momentos da vida, né? Da parte de lombalgia, né, quase todo mundo vai sentir, né, lombalgia ao longo da vida, né, em algum momento, se é que já não sentiu, né? E, como a gente sabe, né, quando a gente fala em dor, né, a gente fala em algo que é influenciado tanto por aspectos internos, quanto por aspectos externos também, aspectos ambientais, aspectos sociais, etc., né? E a dor que a gente sente, ela é muito particular a depender de várias características do indivíduo. Então, eu posso ter uma hérnia de disco que me causa uma lombalgia. Seu nome? Áuzia? Alzi. Alzi pode ter uma hérnia de disco igual à minha, com as mesmas características, na mesma altura, com a mesma duração. E a minha dor, né, sentida pode ser diferente da dor que a Alzi sente. Tá? Porque existem vários outros fatores por trás da percepção de dor, por trás da intensidade de dor, e por aí vai, são fatores que a gente vai explorar um pouco mais aqui. Então, quase todo mundo vai sentir, né, lombalgia ao longo da vida. A maioria das pessoas se recupera dentro de um mês, mas uma boa parte dessas pessoas vão cronificar, né, e vão sofrer algum grau de incapacidade ao longo da vida. Se eu pergunto, né, tipo, eu estava aqui brincando com a Alzir, né, a gente vai meio que ter a mesma lesão, com as mesmas características, só que a gente vai sentir dor em intensidades diferentes, com características diferentes. Os profissionais de saúde, em geral, eles sabem disso, não precisa ser nenhum especialista em saber disso, é uma questão até meio que intuitiva. Porém, na prática, é entristecedor saber, né, que boa parte dos profissionais de saúde negligenciam essa parte psicossocial, né? Existem estudos, inclusive, né, que mostram, daqui a pouco eu vou mostrar, mas existem estudos que mostram que aqui no Brasil a maioria dos fisioterapeutas não seguem, né, as diretrizes no que concerne ao manejo psicossocial da dor, né? Um estudo que foi, inclusive, publicado na Espanha em 2017, né? Então, é extremamente importante que a gente se atente, né, aos pontos que a gente vai discutir aqui durante essa aula, para que, então, a gente possa fazer um tratamento mais individualizado e, portanto, mais efetivo na questão da dor, diferenciando você como profissional, né, trazendo melhores resultados ao paciente. Então, didaticamente, né, uma boa estratégia aqui para a gente entender, né, os aspectos aí emocionais e mais diversos aí por trás da dor, a gente pode, então, destrinchar a dor em 3 camadas, né? A camada dos fatores psicológicos, né, a camada dos fatores biológicos e a camada dos fatores sociais, tá? Então, trazendo um pouco mais aqui, entrando na parte dos fatores biológicos. Aqui nos fatores biológicos entrarão fatores genéticos, fatores patoanatômicos, como o Rodrigo já mostrou anteriormente, e a gente vai aqui, dentro dos fatores biológicos, né, ter influências do tipo de trauma que a pessoa sofreu, do tipo de lesão. Então, um trauma mais extenso pode, então, gerar uma dor mais intensa. Uma lesão, né, que seja mais em um local mais inervado, né, tende a gerar inputs nociceptivos também mais intensos, gerando dor mais intensa. Da parte de saúde física, né, a gente vai ter influências aí de comorbidades. Então, um indivíduo obeso, por exemplo, né, ele gera uma sobrecarga na estrutura músculo-esquelética dele, que pode, então, vir a gerar uma maior intensidade de dor também e resultados mais negativos do ponto de vista de recuperação. Qualidade do sono.
O sono é extremamente importante do ponto de vista de regeneração do organismo e de recuperação muscular. Quando a gente está, por exemplo, né, no sono REM, a gente tem uma paralisia muscular completa ali durante alguns minutos, nas fases ali, nos momentos do sono em que a gente está em sono REM, que é um momento extremamente importante para o relaxamento muscular e recuperação muscular. Então, se você tem um distúrbio de sono, você fica mais propenso a sofrer de dores musculoesqueléticas e a ter mais dificuldade de se recuperar de condições pré-existentes que afetam o sistema musculoesquelético. Uso de medicamentos, aqui a gente entra na questão de interações medicamentosas, a gente entra na questão também de uso indevido de analgésicos, de falha no escalonamento de analgésicos, de anti-inflamatórios, fazendo com que o indivíduo acabe gerando tolerância e vindo, então, a ter mais resistência no uso de determinadas medicações e sofrendo com dores e com outros aspectos, como, por exemplo, dependência de opioides, que já foi, inclusive, citado aqui, que aí você começa, então, a deixar o negócio muito mais complexo, porque você está acrescentando uma camada neuropsiquiátrica aí que vai gerar, então, outras influências aí emocionais no indivíduo e consequentemente, na dor que ele sente, e questões aí da intensidade da dor, né? Entrando aqui nos fatores sociais, né, a gente... Estou na frente de vocês aqui? Não, né? Entrando aqui nos fatores sociais, a gente tem, então, influências relacionadas ao contexto de vida do indivíduo em geral, tá? Esses fatores sociais aqui são os fatores que, em geral, mais variam na vida de um indivíduo, então você pode estar mais vulnerável nesse momento, porque está imerso em um contexto de vida, porque está sofrendo por fatores sociais mais relevantes, pressões mais significativas do que, por exemplo, há 5 anos atrás. Tá? Aqui entra uma infinidade de fatores, na verdade, dentro dos fatores sociais, né? Mas é interessante destacar a questão de trabalho, né? Do trabalho tanto do sentido de pressões sofridas em ambiente profissional, que geram um estresse emocional e que fazem com que a pessoa fique mais sensível a estímulos diversos orgânicos, como, por exemplo, estímulos nociceptivos, tá? Então, diante de ambientes estressantes, diante de maiores pressões psicológicas, o nosso cérebro ele passa, então, por uma série de reações, uma série de mudanças ali no funcionamento dele, porque ele passa, então, a interpretar aquele ambiente como um ambiente ameaçador. Então, o seu cérebro primitivo, né, suas vias mesolímbicas, passam a assumir o seu controle, e daí, então, você passa a se comportar de modo a se proteger daquela ameaça, daquele perigo que o seu cérebro está interpretando. Tá? Uma condição aí que a gente chama de sequestro límbico. Então, dentro desse contexto, o seu cérebro, então, vai ordenar várias reações em cascata no seu organismo para te proteger, né, daquele perigo. E dentre as reações que a gente tem em decorrência disso, a gente vai ter, por exemplo, uma maior tensão muscular. O seu cérebro ele vai fazer com que a sua musculatura fique mais tensa, em ponto de bala, digamos assim, porque a qualquer momento ele interpreta que você vai ter que bater em retirada, fugir rapidamente daquilo ali ou lutar contra alguma ameaça naquele ambiente. Daí você passa, então, a sofrer com uma tensão muscular prolongada, e quando a gente tem tensão muscular prolongada, nós ficamos mais propensos a sofrer do fenômeno de fadiga muscular e, consequentemente, de dor muscular. Tá? A gente pode fazer uma analogia aí, quando a gente vai para a academia, depois de um longo tempo, a gente faz ali exercícios, né, que exigem mais da nossa musculatura, daí então a gente fica com a musculatura, com o corpo todo dolorido no dia seguinte. Aqui a gente está falando de uma coisa mais sustentada, por horas ao longo do dia, com aquela tensão sustentada. E a musculatura que mais sofre com isso é a musculatura de sustentação, né? É a musculatura, por exemplo, paravertebral, que é a musculatura que, mesmo você estando em repouso, mesmo você sentado na frente do computador trabalhando, está sendo bastante exigida para sustentar ali o peso dos seus membros, para sustentar o peso do seu crânio, e por aí vai. Não à toa, as dores mais sentidas nessas condições de estresse são dores ali da parte cervical, da parte dor nas costas, né, dor nos ombros. Tá?
Então, aqui dentro também dessa questão de trabalho, entra a questão de incapacidade. Então, o indivíduo que está com dor, ele passa, então, a ter uma pior performance no seu trabalho, isso quando ele não chega a ser afastado por causa da dor, né? Quando ele não recebe ali o atestado médico para se recuperar melhor daquela dor, tá? Nesse momento, ele começa a realimentar esse ciclo, porque ele então passa a alimentar crenças de que ele não é capaz, passa a alimentar crenças que ele não vai se livrar daquilo, passa a alimentar crenças que a dor é extremamente limitante para a vida dele, que a dor estará afetando a qualidade de vida dele cada vez mais, e isso vai meio que favorecendo ainda mais esse aspecto emocional debilitante que vai influenciando aí as questões relacionadas a dores, né? Aqui entram também fatores culturais, né? Então, existem povos, né, que são educados a suprimir mais a dor, enquanto outras populações são mais abertas com relação à dor, se expressam mais abertamente com relação à dor, se queixam mais, procuram ajuda mais rapidamente. Fatores econômicos exercem aqui uma influência importante. O indivíduo que tem uma condição mais favorável economicamente vai ter um acesso mais facilitado a uma equipe multiprofissional, por exemplo, a uma equipe de ponta, vai ter acesso a medicações também de última geração. Então, é um indivíduo que provavelmente terá maiores chances de resultados efetivos, de resultados satisfatórios, do que um indivíduo, por exemplo, com baixas condições aí econômicas. Fatores ambientais, né, falando, né, as questões do contexto de vida. A gente falou muito em trabalho, mas entram também questões relacionadas a relacionamento, condições financeiras, os perrengues da vida que a gente enfrenta, né? E a baixa satisfação no trabalho, como eu comentei, né? E, por fim, aqui, né, como última camada da dor, a gente tem os fatores psicológicos. E, dentre os fatores psicológicos, né, os três que mais se destacam aqui são catastrofização da dor, cinesiofobia e depressão, tá? Esses três fatores, eles são preditivos de maior intensidade da dor, preditivos de maior duração da dor e são preditivos também na questão de evolução de dores lombares agudas para dores lombares crônicas, tá? Mais para frente eu trago de novo essas informações com referência para a gente recapitular e fixar bem isso, tá? Quando eu falo em catastrofização da dor, eu estou entrando aqui em um aspecto mais de neuroticismo. Então, vocês sabem que algumas pessoas são um pouco mais queixosas e um pouco mais exageradas com relação à dor, com relação à forma que elas enxergam aquela dor. E essas pessoas, né, que catastrofizam mais, meu Deus, olha só essa dor que eu estou sentindo, eu devo estar com uma hérnia de disco, não é possível. Minha mãe teve uma hérnia de disco, precisou operar, depois que operou, ficou 1 mês, 2 meses numa cama, com dor, não é possível. Não é possível que eu vou ter o mesmo problema da minha mãe. Ah, não, ah, não. Bom, essas pessoas, elas tendem a ter resultados mais negativos, tendem a agravar ainda mais a intensidade da dor. Isso já está comprovado por vários estudos aí que foram feitos ao longo desses últimos anos. Cinesiofobia é o medo do movimento, que faz com que o indivíduo, então, assuma um comportamento de esquiva. É aquele indivíduo que alimenta aquela crença de que se ele se movimentar muito, se ele ficar muito ativo, ele vai acabar piorando a dor. E aí esse indivíduo ele também tende a ter resultados mais negativos com relação ao manejo da dor. Os fisioterapeutas aqui sabem muito bem da importância de se manter ativo de uma forma organizada, né, de fazer os exercícios corretamente, de fazer fisioterapia, de movimentar aquela região, de estimular aquela musculatura, para que, então, a gente possa ter uma recuperação gradual aí, seguindo aquele passo a passo que os fisioterapeutas aqui sabem bem, tá? Aqui dentro desse tópico, né, de comportamento de esquiva, entra uma das crenças limitantes mais significativas e mais estudadas aí no contexto de prognóstico, né, desses pacientes que sofrem com dores crônicas, que é aquela crença de que a dor nas costas precisa de repouso, né? Esses indivíduos, eles tendem, então, a ficar mais
não apenas inativos do ponto de vista físico, mas eles tendem também a ficar mais isolados socialmente, o que acaba fazendo com que eles tenham uma vulnerabilidade maior ao desenvolvimento de quadros depressivos, o que, por sua vez, acaba piorando ainda mais o prognóstico desses pacientes, porque aí a gente chega nesse outro tópico aqui de depressão, que por si só já é um fator bem significativo na questão aí de impacto da dor no indivíduo, tá? A depressão, por si só, já exerce um fator preditivo extremamente relevante aí na questão do impacto da dor no indivíduo, não apenas na sensação de dor, de percepção de dor, mas também de limitação daquele indivíduo, de impacto ali no funcionamento dele, no engajamento dele nas mais diversas atividades aí ao longo da vida. Aqui também entra questões de percepção da dor, né? Habilidade de enfrentamento de dores, experiências prévias com dores, questões familiares também, né, que influenciaram ali em como aquele indivíduo lida com dor, em como aquele indivíduo suporta a dor, tá? Mas, afinal, o que acontece lá no cérebro, né? Infelizmente, como muitas das patologias neuropsiquiátricas, a gente não tem uma explicação realmente completa, detalhada, né, do que está por trás desses mecanismos, né? Esses mecanismos ainda são desconhecidos, mas há sobreposições nas alterações neurobiológicas de neuroplasticidade, tá? Os estudos já identificaram que algumas regiões do cérebro, né, são comuns, tá, nessa questão aí das vias relacionadas tanto ao manejo ali tanto nas vias relacionadas ao controle de aspectos emocionais e nas vias relacionadas também aos estímulos nociceptivos. Aqui, córtex insular, cíngulo anterior, córtex pré-frontal, tálamo, hipocampo, amígdala, tá? E a gente tem também aí a interseção de neurotransmissores, com destaque aí para os neurotransmissores noradrenalina e serotonina, que são neurotransmissores que já foram aí apresentados como agentes atenuadores de dor. Então, é por isso que, nos casos de depressão, em que a gente tem uma redução na neurotransmissão serotoninérgica e noradrenérgica, os pacientes tendem a sentir mais dor do que os pacientes não depressivos, e é por isso, inclusive, que cada vez mais a gente utiliza medicações aí, antidepressivos duais, que são aqueles antidepressivos que não apenas atuam na neurotransmissão serotoninérgica, mas também atuam na neurotransmissão noradrenérgica, né? Desvenlafaxina, venlafaxina, duloxetina, são antidepressivos que estão sendo cada vez mais utilizados como estratégias farmacológicas no controle aí das patologias com dor crônica, né? Então, recapitulando, né, e ajudando a fixar melhor alguns dos tópicos aqui que a gente discutiu já, então a gente tem que ter em mente que o mesmo input nociceptivo pode produzir diferentes ativações cerebrais quando existem fatores psicossociais envolvidos. Então, não fiquem limitados ali a ver a natureza da lesão e imaginar que, pela natureza da lesão, aquele indivíduo vai ter uma dor X. Vocês precisam dar atenção aos aspectos psicossociais, para que, então, vocês tenham uma noção mais precisa de como aquele indivíduo se comportará com relação àquela dor. Isso vai ajudar muito você no manejo daquele indivíduo ao longo do tratamento. Você vai ter menos estresse com ele, te atazanando ali, doutor, isso aqui não está melhorando, doutor, esse remédio aqui não está funcionando, tá? Quando vocês conseguem ter esse olhar mais ampliado, porque o ponto de vista do paciente também pode influenciar o prognóstico, né? Aquilo que a gente estava falando, de pacientes com crenças negativas, né? Eles relatam maiores scores de intensidade, de duração e maior nível de incapacidade pela dor, tá? Aquelas questões relacionadas à evitação do medo, né? Aquele comportamento de esquiva, a cinesiofobia, os sintomas depressivos são preditores de recuperação após a fisioterapia e são preditores também de progressão de doença de dor lombar aguda para dor lombar crônica, tá? O Pincus ele fez uma revisão de mais de 25 estudos, né, para chegar nessa conclusão. Depois, quem quiser, inclusive, no final tem o meu e-mail, eu posso mandar os estudos para vocês se aprofundarem mais.
e a presença de crenças limitantes está associada aí a má recuperação desses quadros. As crenças, né, são consideradas um alvo clínico relevante. Vocês precisam entender melhor como que aquele indivíduo lida com a dor, quais as crenças limitantes que eles apresentam, porque aí você consegue individualizar melhor o tratamento. Aquela questão de dor nas costas, precisa de repouso, tá? Trabalhar melhor com o paciente essas questões, tá? E aqui é aquela coisa, tá, pessoal? Eu não estou dizendo aqui que vocês precisam fazer ali uma consulta psiquiátrica ou uma sessão de psicoterapia com o paciente. A gente está aqui num simpósio multiprofissional, né, quando vocês identificam que o paciente tem uma demanda maior para trabalhar esses aspectos psicossociais, seria preferível, inclusive, que vocês encaminhem, né, para um especialista. Só que até mesmo para encaminhar, vocês precisam ter essa noção básica, vocês precisam ter essa visão ampliada para que, então, as coisas fiquem mais assertivas, né? Passando aqui. E o Stewart, né, agora em 2018, né, fez um estudo bem interessante, né, que mostrou, né, que os fatores psicológicos são preditores mais efetivos de intensidade de dor do que fatores anatômicos, tá? E dentre esses, principalmente, como eu já falei, cinesiofobia, catastrofização e depressão. Então, já chegando aqui ao final da nossa aula, né, a gente tem, então, o seguinte ciclo doloroso, né? Então, a gente tem uma dor, né, que acaba alimentando ainda mais a tensão muscular, né? A sua musculatura tende a ficar mais tensa como um mecanismo de defesa, de proteção, para que você não intensifique ainda mais aquela percepção dolorosa. Você passa, então, a ficar mais restrito em termos de mobilidade. Aquilo ali vai levando, então, a um processo de fraqueza e atrofia muscular, que vai contribuindo ainda mais para prejuízo funcional daquele paciente. O paciente, então, funcionalmente mais limitado, passa, então, a ficar cada vez mais estressado emocionalmente, cada vez mais afetado do ponto de vista psicológico, o que, por aquelas vias que a gente já discutiu, acaba alimentando ainda mais a dor, e aí o paciente fica aqui nesse ciclo, até que algum de vocês consiga ajudá-lo a tirar, né, a sair, a escapar desse ciclo doloroso, tá? E aí, apenas uma provocação aqui para o final, né, para que a gente não dê as costas, tá, para esses aspectos, né? Então, como eu falei, né, a gente tem aqui no Brasil, né, dados que mostram que a maioria dos fisioterapeutas não adere às diretrizes clínicas para o manejo da lombalgia, e adivinhe qual é o fator mais negligenciado dentro das diretrizes, justamente o fator psicossocial, tá? Peço até desculpa por não ter colocado aqui a referência, mas quem quiser manda um e-mail no final que eu posso enviar. Além disso, né, temos outras limitações aqui no manejo da lombalgia no Brasil, né, que estudos já mostraram, né, que a gente acaba sofrendo influências negativas da escassez de pesquisa clínica que incorpore os aspectos culturais mais específicos da nossa população, né, como questões de superutilização de serviços de saúde, más condições de emprego e concepções errôneas aí sobre a lombalgia. Então, já encerrando, só uma citação aqui do escritor britânico, o Carl Lewis: a dor mental é menos dramática do que a dor física, mas é mais comum e também mais difícil de suportar. A tentativa frequente de esconder a dor mental aumenta o fardo. É mais fácil dizer, meu dente está doendo, do que dizer, meu coração está partido. Obrigado.